Bom, a gente está então se debruçando sobre essa execução, né, do ex-delegado Dr. Rui Ferraz Fontes, ontem na Praia Grande, que está permeada aí de diversos elementos que incluem a natureza do crime, o histórico de combate, né, à maior facção do país e a resposta das autoridades. A gente está vendo uma movimentação bastante grande da polícia desde ontem, que por enquanto não está descartando que a ação, né, do ex-delegado contra o PCC tenha motivado essa execução, mas também há a hipótese de crime associado à sua atuação na Prefeitura de Praia Grande, onde o crime organizado também atua, especialmente no mercado imobiliário. Onde é preciso começar a investigar primeiro, já nessas primeiras horas após a morte dele? Pois é, né? O Dr. Rui Ferraz Fontes foi um homem que sempre trabalhou isso lá em 99, 2000, quando eu já era juíza corregedora aqui do Departamento de Inquérito Policial. Ele desenhou, ele conseguiu identificar, né, a primeira aranha que nós chamamos, né, o primeiro esboço do que era a facção criminosa que já atuava principalmente nos distritos aqui da capital, onde tínhamos aproximadamente 10 mil presos nos fundos das delegacias aqui de São Paulo. Então, lá em 2000, ele já começa a dar sinais da facção, com degola, com arrancar coração, né, tudo isso que o crime organizado trouxe nessa ideia, e ele começa a investigar. Em 2003, quando matam o juiz Machadinho, né, ele foi o responsável de identificar, e foi o PCC, identificou todos os integrantes envolvidos no homicídio, que foram processados, julgados e todos condenados. Então, sempre foi um homem muito atuante no combate ao crime organizado. E foi trabalhar numa cidade onde o PCC, né, tem uma força muito grande, que é o litoral daqui da capital e, inclusive, a Praia Grande. Por isso, todas as hipóteses, né, estão sendo levantadas pela Polícia Civil, que está inteira na Baixada, a fim de tentar, né, saber de onde veio esse atentado. Na verdade, foi um literal fuzilamento que fizeram com o delegado de polícia, o ex-delegado de polícia, assim que saiu da Prefeitura da Praia Grande. Bom, a referência que a senhora faz é o juiz Machado, né, Antônio Machado, lá de Presidente Prudente, né, uma referência histórica que tem que ser feita. Agora, independentemente do que for concluir a investigação, doutora Ivana, o que a gente percebe é uma ousadia de matar alguém, não estou dizendo que tem um jeito certo, né, de fazer, mas tem de matar alguém numa rua pública. E não é a primeira vez que isso acontece. Ano passado tivemos o caso aqui no aeroporto de Cumbica do delator do PCC também. O que isso diz para as autoridades na visão da senhora? Essa analogia que você faz é perfeita, né? A mesma forma de assassinato que foi do Machadinho foi repetida no caso do Gritz Bar, 4 horas da tarde, no maior aeroporto desse país, numa faixa de pedestre, né, no Terminal 2 de Guarulhos. Com esses requintes, desembarcaram de um veículo, municiados de fuzil, e lá, né, desferiram mais de 10 tiros que atingiram nele. Aqui no Dr. Rui, a ideia é que pelo menos 20 tiros foram desferidos e fatalmente ele foi atingido. O que a gente aprende com tudo isso é que o crime organizado não esquece, Hansen. O crime organizado não desiste. E o que eu vejo, né, estudando e trabalhando com o tema desde 1996, é que ele perdeu todo o respeito pelo Estado. Ele desafia o Estado. O que você assistiu nesses outros acontecimentos e agora, um delegado às 6 horas da tarde saindo da prefeitura, é que ele está para desafiar o Estado. Doutora Ivana, muito obrigada pela sua presença, importantíssima num momento como esse. Uma questão é se as pessoas como a senhora, como o doutor Rui, têm a coragem pessoal, a coragem profissional de enfrentar o PCC e essas organizações criminosas, qual é a responsabilidade do Estado para a proteção dessas pessoas? O doutor Rui, pelo que a gente lê agora, inclusive no nosso Estadão, doutor Rui estava reclamando da falta de proteção, dizendo que o crime sabia, inclusive, o endereço dele, onde ele trabalhava, etc.
uma morte como essas, com características espetaculosas, também é um fator para desanimar juízes, promotores, policiais que estejam atrás do PCC, que estejam atrás dessas organizações cada vez mais violentas e mais entranhadas no Estado brasileiro. Qual é a responsabilidade do Estado para cuidar da segurança de um cidadão tão importante para a sociedade quanto o Dr. Rui? Pois é, Eliana, para você ver como o Brasil é uma guerra simétrica, né? O Estado está sempre atrás do crime. O crime ele não tem limites, ele não tem fronteiras, ele não precisa cumprir a lei. Um cidadão como nós não consegue comprar um fuzil, o crime consegue comprar vários, né? A munição utilizada foi munição de uso restrito. E por incrível que pareça, Eliane, no Brasil não tem para autoridades que deixam o cargo, com algumas exceções, quando você foi ministro da Justiça por algum tempo você fica escoltado. No mais, juízes, promotores, policiais, toda essa estrutura do sistema de segurança, quando você deixa o seu cargo, você perde tudo. Inclusive a escolta pessoal, se você for uma autoridade ameaçada. A lei, né, uma denominada aí a PL antimáfia, ela traz esse debate pela primeira vez dentro do corpo da lei, exigindo, né, do Estado escolta para aquelas autoridades devidamente ameaçadas, e tudo isso tem um procedimento dentro das secretarias de segurança pública, dentro do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem comissão de segurança e prerrogativa, o CNJ tem resolução, ou seja, era uma situação que já gerava inquietude em todos aqueles que trabalham e que enfrentam o crime organizado. Mas, por incrível que pareça, né, não existe lei específica sobre isso. Agora, quem sabe, e você sabe melhor do que eu, só se aprende na dor, né? O parlamento consiga se debruçar sobre isso e efetivamente enfrentar a violência que as autoridades têm sofrido no Brasil, como a gente assiste, né? Parece que em filme, no México, na Colômbia, na Itália, a impressão é que tudo está muito longe, e não está, Eliane. Está tudo mais perto do que as pessoas imaginam. Pois é, essa é uma questão central que a gente sempre fala aqui na Rádio Eldorado, Carol, o Heisen, eu, enfim, que os estados sempre batem na porta aqui de Brasília, na porta do governo federal, pedindo ajuda quando o caldo entorna. Mas, na hora em que o ministro Ricardo Lewandowski tenta promover, trabalhar bem uma lei dando mais flexibilidade para a entrada da União no combate a um crime que não é mais de Estado, aliás, não é nem mais nacional, é transnacional, aí os governadores reclamam de que o governo federal quer usurpar competências. Não é isso. Na verdade, se o Estado brasileiro não se unir contra o crime organizado vai continuar, como a senhora diz, ganhando essa guerra assimétrica. Mas uma pergunta objetiva, doutora Ivana, é que especialistas, quem estuda muito a evolução do crime organizado, imagina ou trabalha com a hipótese de que essa ação de ontem tenha sido um marco e que isso possa ser o recomeço, a volta de ações especulosas, assim, espetaculosas, né, no meio da rua, à luz do dia, contra autoridades muito icônicas no combate ao crime, e que isso possa ser um novo recomeço do que acontecia nos anos 2000. Ações exemplares no meio das ruas contra essas figuras como o Dr. Rui. A senhora tem esse temor? Eu tenho essa preocupação, Eliana, mas eu também, acompanhando, e no meu caso, julgando, né? Eu tenho a facilidade de ter acesso às provas que nós determinamos, as escutas telefônicas, as interceptações. Então eu ouço, né, leio o que o crime pratica e depois julgo. O PCC, especificamente, que é uma facção que eu acompanho, eu falo tristemente que eu sempre tive 2 filhos. A menina chamava Cracolândia e o menino PCC, porque ambos nasceram
nos idos de 90 e 99, a gente enfrentava isso já no sistema de justiça. O PCC ele não gosta de barulho, Eliana. O tráfico de entorpecente, que é, né, o fim da facção criminosa, que começou lá romanticamente defendendo presos, né, contra a opressão do Estado dentro do sistema prisional, hoje encontra até resistência dentro da própria facção, porque ele está direcionado ao narcotráfico, ao tráfico internacional, que gera esse lucro que nós assistimos de bilhões de reais, né, e enfrenta o que a gente também assiste nas operações, principalmente aqui em São Paulo, a lavagem de dinheiro com o produto e fruto do narcotráfico. Então, para a facção criminosa, não é bom negócio, entre aspas, vir para a rua. Porque com isso, por exemplo, hoje a Baixada está saturada de polícia e literalmente aquele container com cocaína que deveria embarcar no Porto de Santos e ir em direção à Europa e ao continente africano ficou prejudicado. Então, no que a gente acompanha, né, o viés do PCC, e olha, Helena, nós temos 88 facções criminosas no nosso país. Por falta de facção criminosa, nós não morremos. Mas o PCC, ele tem esse perfil, ele tem esse olhar, aspas, econômico, como a gente assiste nas operações e na movimentação de dinheiro. Então eu não acho que essa conclusão é tão rápida assim. Eu acho que o crime está se movimentando, eu acho que isso tem sinais de crime organizado, o PCC pode estar atrás disso, mas veja que no Gritzbar não foi a facção criminosa que mandou matar o Gritzbar. Foi um integrante envolvido economicamente com a facção criminosa que entregou dinheiro para Gritzbar e ele deu fim nesse dinheiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento de misturar a facção criminosa PCC com os seus 22 integrantes de cúpula, que a gente chama de sintonia final, que estão em presídio federal, e a população carcerária envolvida com a facção, com o que a gente assiste, por exemplo, numa operação na Faria Lima. Isso é o resto do PCC, é o produto do crime, fruto do narcotráfico principalmente, que é introduzido na economia formal, né, e gerando outras condutas criminosas, como evasão de divisa, corrupção, sonegação fiscal. E eu acho que no caso do Rui, isso também pode estar acontecendo. De toda a experiência. Claro que eu não descarto, e o delegado-geral já deu declarações que nenhuma hipótese está descartada, mas a gente tem que ficar muito atento a essa movimentação. Quando a gente assiste o vídeo, Eliane, Carol e Hassen, a gente percebe que quem desceu daquele veículo e foi praticar, né, o crime não eram mirins. Todos sabiam embarcar, desembarcar, fazer segurança daquilo que se chama viatura, matar e voltar. Então, eu acho que a situação é um pouco mais complexa do que, por enquanto, aparece. Doutora Ivana, só para concluir, no que a senhora tem até de experiência, né, nesse tipo de investigação, em quanto tempo a gente consegue chegar a uma possibilidade de conclusão de autoria, nem captura, mas os autores e essa confirmação de ligação com o PCC por trás da execução do Dr. Rui, e no que a Polícia Federal, que foi oferecida agora como apoio à Secretaria de Segurança Pública, pode ajudar nessas investigações complementarmente, né? Ou até uma federalização do caso, não sei se seria viável na sua visão. Eu acho que federalização não dá, né? Juridicamente falando. É um crime que aconteceu aqui em São Paulo, né, contra uma autoridade dentro de um território de competência, de atribuição da Justiça Estadual. Então eu acho que esse desaforamento não caberia. Mas todos os olhos, Carol, é muito importante esse olhar. Por quê? Porque as polícias judiciárias, a Polícia Federal e a Polícia Civil, elas trabalham com investigação, com interceptação telemática, com interceptação telefônica o tempo inteiro, no Brasil inteiro. Então existe muita informação virando. Não antes, porque a gente não conseguiu chegar antes que o crime, no caso concreto. Mas agora, né, o crime ele fala muito, né? A gente fala que o crime não para. E essas interceptações, essas escutas, essas informações vão agregar, né, a Polícia Judiciária, a Polícia de São Paulo, a chegar em uma finalização. Hoje a gente também tem o que não tinha na época do Machadinho, por exemplo, tecnologia.
que foi muito que ajudou no deslinde do crime que envolveu o Gritzbach. Então você tem imagens, você tem gravação, você tem até as pessoas que estavam no carro de trás e que gravaram e assistiram. Então você consegue, com identificação, com tecnologia de leitura, né, de rosto, de imagem, você consegue chegar mais rápido. Eu creio e sei disso, confio na Polícia Civil de São Paulo, né, que todos os esforços estão sendo efetivados. E acredito eu que mais rápido do que a gente imagina, tudo isso terá sido esclarecido, porque precisa esclarecer. É o mínimo que tem que se fazer, é esclarecer a autoria desse crime bárbaro que aconteceu às 6 horas da tarde de alguém que estava saindo do seu trabalho. Doutora Ivana Davi, desembargadora do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, especialista em teoria da prova no processo penal. A gente vai agradecer aqui a sua participação mais uma vez. Um bom dia, um bom trabalho para a senhora. Eu é que agradeço sempre, bom trabalho a todos, bom dia. Só um registro, bom dia, muito obrigada, doutora Ivana. Obrigada, eu é que agradeço, querida. Eliane, a gente tem aí já o julgamento do ex-presidente Bolsonaro semana passada, condenado, vem aí o julgamento do segundo núcleo do golpe, governador Tarcísio se mexendo por anistia, né? Quando a gente está vivendo essa crise de segurança em São Paulo. Pois exatamente, né? A minha coluna de hoje, de volta das férias do Estadão, é dizendo que quem condenou os generais, o almirante, os 2 delegados federais, quem condenou não foi o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes apenas foi tecnicamente o juiz que usou as provas, as evidências e tal para defender a condenação. Mas quem condenou os militares todos e os policiais federais foi Jair Bolsonaro, agora também ele condenado. Quis a história, né, gente, que fosse um mau militar, como dizia general Ernesto Geisel, que conseguisse o que ninguém tinha conseguido antes, que é botar os generais que brincam de golpes de Estado, etc., no banco dos réus, e agora não apenas no banco dos réus, mas condenados e passíveis de prisão. Mas o fato é que, enquanto se discute muito anistia, né, o que está na mesa, na verdade, é o momento seguinte a Jair Bolsonaro. Bolsonaro está já sendo considerado página virada do ponto de vista político. Então se fala muito de anistia, na verdade, não mais para favorecer o Bolsonaro, mas sim para favorecer quem se arvora como sucessor do Bolsonaro. Então o Tarcísio Gomes de Freitas pegou essa bandeira, assumiu, aliás, a meu ver, perigosamente uma posição anti-Supremo, anti-centro político para defender o Bolsonaro. E ele fica batendo numa tecla que é a anistia, mas a anistia não depende do Sócrates Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, nem depende do bolsonarismo no Congresso, depende do Centrão. E o Centrão já usa, eu vou voltar a usar a expressão, já olha o Bolsonaro como página virada e já está pensando lá na frente no Tarcísio Gomes de Freitas. Portanto, não é a expectativa em Brasília de que o Centrão vá pegar em armas para defender a anistia de Bolsonaro. Bom, a gente vai continuar acompanhando, né, esses desdobramentos também a partir de Brasília com Eliane Cantanhede, que volta amanhã a partir das 9, também respondendo suas perguntas. Se quiserem renovar aqui a carga, né, com dúvidas para Eliane Cantanhede responder ao longo da semana, o nosso WhatsApp é o 994811777. Eli, obrigada, bem-vinda mais uma vez, até amanhã. Até amanhã, e vamos conversar bastante amanhã. Prometo, aqui é promessa é dívida, né, Carolina Heissen? Vamos conversar amanhã bastante sobre as relações Brasil e Estados Unidos, que já estavam esgarçadas e que estão indo de mal a pior com a decisão do governo americano de botar em banho-maria a concessão de vistos para ministros, como, por exemplo, o Alexandre Padilha da Saúde, como o Ricardo Lewandowski da Justiça, para ir para a Assembleia Geral da ONU,
que é no território americano, mas não é dos Estados Unidos. Então, isso é mais um fator de tensão. Vamos conversar mais amanhã sobre isso, que é muito importante para nós do Brasil e para o nosso mundo todo, né?